Hoje quero dar continuidade na série que nós iniciamos, chamada Reino de Deus. No primeiro domingo nós falamos sobre esse reino, sobre o que é esse reino. Nós percebemos que esse reino está no meio de nós, não é um reino que virá, é um reino que já chegou, né? E no domingo passado nós percebemos quem é o rei desse reino. Nós percebemos a majestade de Cristo, nós percebemos o que Cristo conquistou, né, e por que a autoridade de Cristo nesse reino. Mas é importante também reconhecermos quem somos, súditos desse reino. É importante percebermos que houve um momento em que nós fomos feitos súditos desse reino. Nós já tivemos um momento de afastamento desse reino, mas hoje nós somos reino de Deus, e é sobre exatamente isso que nós falaremos hoje. Em Colossenses 1, 13 e 14, a palavra nos diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, queridos, essa é a nossa redenção. Se você não sabe o que é redenção, redenção é libertação. Isso é redenção. Nós somos redimidos quando somos libertos de algo. Mas o que nos aprisionava? O pecado nos aprisionava. O pecado nos levava a viver dentro de uma gaiola de ouro. Você conhece essa expressão, gaiola de ouro? Então, é uma gaiola linda, né? Uma gaiola muito bem adornada. Os alimentos que se colocam nessa gaiola são alimentos muito maravilhosos, mas ela continua sendo uma gaiola. Ela continua impedindo que nós cumpramos o nosso propósito, que é a liberdade. No mundo antigo, né, lá na época em que o Antigo Testamento foi escrito, e não só o Antigo Testamento, também durante o Novo Testamento, né, Cristo profetizou que Israel seria, que Jerusalém seria destruída, e de fato isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e ela foi destruída também através de um cerco. O que é o cerco? Né? Às vezes a gente pensa nas batalhas de antigamente e a gente acha que as batalhas eram como nos filmes. Né? Nos filmes a gente vê todo mundo num campo de batalha. É braço para um lado, é cabeça para o outro, é sangue. Não, querido, não era daquele jeito, não. Morria muita gente, com certeza, mas a maior parte das pessoas morria de fome ou de doença. E não por meio da espada. Porque a técnica que eles utilizavam para diminuir as baixas era estabelecer um cerco na cidade. Então chegava na cidade, normalmente a cidade era murada, né, tinha uma grande muralha na cidade. Eles cercavam a cidade para impedir que alguém entrasse ou saísse da cidade. Se ninguém entra e ninguém sai da cidade, o comércio está impedido. Mas não só o comércio, também o abastecimento de alimentos e, quem sabe, até de água. Isso fazia com que o povo que estava dentro da cidade fosse forçado a abrir as portas da cidade. Quando esse povo abria as portas da cidade, o que é que eles faziam? Eles buscavam alguém da elite daquela cidade que tivesse condição de governar aquele povo em nome do dominador, né, e permitiam que aquele rei dominasse sobre aquela cidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o rei Herodes o Grande, né, o rei de Israel durante o nascimento de Jesus. Né? Ele não era romano, mas ele também não era plenamente judeu. Né? Ele era aparentado de judeus. Mas ele foi estabelecido naquele momento como rei dos judeus, porque ele era aliado do dominador, dos romanos. Então ele governava em nome dos romanos. Isso quando a cidade se abria. Mas se porventura a cidade não se abrisse, se porventura o dominador tivesse que entrar em guerra propriamente contra aquela cidade,
aí o tratamento era diferente. O tratamento era bem diferente. O que é que eles faziam? Eles entravam naquela cidade e eles pegavam toda a elite da cidade, né, os homens que eram líderes, os políticos, os grandes comerciantes, as pessoas que produziam na cidade, os proprietários de terras, né, eles pegavam essas pessoas, juntamente com suas famílias, e eles desterravam essa pessoa. Tirava da sua terra natal e encaminhava para uma outra cidade, onde ele não tivesse nenhuma influência. Eles faziam isso para tirar da cidade dominada todas as pessoas que tinham condição de liderar aquela cidade, especialmente liderar uma rebelião, mas também retiravam todas as pessoas que movimentavam a economia da cidade. Então ele matava a cidade de dentro para fora. Eles ficavam desarticulados, ninguém tinha mais noção de lei, todo mundo fazia o que dava na cabeça e eles próprios se destruíam por falta dessa lei. Proliferavam os ladrões, os assassinos, porque não havia autoridade sobre a cidade. E algo que é muito interessante, porque aqui em Daniel, no capítulo 1 de Daniel, de 1 a 7, nós temos um exemplo de algo que aconteceu em Jerusalém, o exílio, né, o primeiro exílio dos judeus. A palavra diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, observe que o rei Jeoaquim era um rei descendente da casa de Davi. Então, ele era legitimamente rei. Mas, infelizmente, nem o rei e nem o povo temeu ao Senhor. Nem o rei e nem o povo levaram em conta aquilo que o Senhor dizia que eles deviam fazer. E por isso, aquela sociedade se afrouxou. E Deus permitiu, né, a palavra que diz, Deus entregou Jeoaquim ao rei Nabucodonosor. Por que Deus entregou Jeoaquim ao rei Nabucodonosor? Porque há muitos momentos, queridos, em nossas vidas, que enquanto nós estamos numa aparente felicidade dentro de uma gaiola de ouro, nós não tomamos nenhuma atitude para sair dessa gaiola. E Deus, percebendo o prejuízo que nós colheremos por permanecermos nessa gaiola de ouro, chamada pecado, Ele permite que nós passemos por momentos difíceis. Quero repetir isso, Deus não quer que nós passemos por momentos difíceis. Ele permite que nós passemos por momentos difíceis. Para nos levar a outro lugar, para nos levar a outra atitude, Ele permite que nós passemos por momentos difíceis. Mas o desejo de Deus sempre é de que tenhamos muita saúde, de que tenhamos vida abundante, de que nós possamos colher da terra o melhor, de que onde pisemos haja prosperidade. Esse é o desejo de Deus, a mais perfeita vontade de Deus é essa. E por que não experimentamos isso? Por causa do pecado que está no mundo. Apesar de Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos libertar do poder do pecado, ou seja, abriu a porta da gaiola de ouro, tem muita gente que continua na gaiola de ouro, com a porta aberta, mas porque se acostumou com o alpiste daquela gaiola de ouro, não se aventura a sair. Acha que se sair daquela gaiola de ouro, vai passar fome ou vai passar sede. Mas o que a palavra nos diz, queridos, olhem os lírios do campo e vejam se eles não se vestem muito melhor do que Salomão. Se o Senhor veste dessa maneira o lírio do campo, que hoje floresce, mas amanhã já
já não tem mais aquela pujança, já não tem mais aquela beleza. Não vestiria muito melhor vocês que são filhos de Deus? É isso que a palavra nos confronta a pensar. Se Deus veste tão bem o lírio do campo que nasce no lodo, se Deus garante o alimento aos pardais, não iria dar alimento também a nós? Não iria proporcionar vestimenta também a nós? É isso que a palavra nos leva a refletir. Sabe, queridos, nesse exílio, Nabucodonosor chegou em Jerusalém e ele entrou no templo do Senhor e levou para uma terra pagã aquelas coisas que ficavam constantemente na presença do Senhor. Aquelas coisas que foram feitas para honrar ao Senhor. Muito interessante, minha esposa trouxe hoje aqui o momento da eira de Araúna, né? E para mim é um dos momentos mais lindos da história de Davi, é esse momento, né? Quando ele decide fazer uma oferta ao Senhor, uma oferta de gratidão. E Araúna, poxa, né? O rei chegou, quer fazer um holocausto, eu vou cobrar do rei? De jeito nenhum. Toma aí minha terra, é sua, toma aí os bois para o sacrifício, toma as carroças também para o sacrifício. E Davi diz, não, de forma nenhuma não vou aceitar. Não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Queridos, o nome disso é honra. Honra. Então, tudo que o Senhor nos confia, tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos prestar contas com Ele. O nosso tempo, os recursos que Ele nos dá, tudo isso, um dia, nós prestaremos contas do que fizemos. Então, para pensar, né, talvez você não tenha nascido como eu, né, não nasceu em um lar evangélico, né, eu nasci em um lar cristão, em um lar onde se temia a Deus, mas, infelizmente, um lar onde a palavra de Deus não norteava o nosso caminhar. Né? Existia temor a Deus, mas a palavra era para deixar ali aberta num determinado local, de uma estante, e não para ser lida. Né? A gente era até desestimulado. Eu não sei se você lembra dessa história, mas antigamente o pessoal falava que se alguém lesse a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, na hora que terminasse o Apocalipse, morria. Eu escutei muito isso. Não pode ler a Bíblia assim, do Gênesis ao Apocalipse, não. Se você ler todos os livros da Bíblia, você morre. Querido, eu já devo ter morrido umas 10 vezes, então. E ressuscitei. Ô, glória. Aleluia. Não tem nenhum fundamento uma história dessa, é uma superstição. Né? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque por falta da palavra, por falta da instrução, muitos de nós fomos levados a viver uma vida de pecado. Por falta de perceber o amor de Deus, por falta de ter a percepção desse amor, nós fomos levados a usar tudo aquilo que o Senhor nos deu para honrar a Ele, e pegamos tudo isso e honramos o inimigo das nossas almas. Não é o inimigo de Deus não, viu? Satanás não é o inimigo de Deus não, Satanás é o nosso inimigo. Deus é grande demais para ter inimigos. Deus não tem inimigos. Ele é o dono de todo o universo. Satanás diante de Deus é como se fosse a lêndia do piolho. Tá bom? Então você pensa num negócio bem miudinho, e em cima desse negócio bem miudinho tem outra cor bem miudinha, pronto, é Satanás diante de Deus. Tá bom? Satanás não é nada diante de Deus, mas ele é o inimigo das nossas almas. Enfurecido pelo fato de não ter conseguido o que ele pretendia de Deus, pelo fato de ter sido expulso da presença de Deus, expulso da Assembleia Celestial, ele se enfureceu contra a criação de Deus. Especialmente a criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Por isso, a palavra diz que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo,
buscando a quem possa devorar. O que é finalmente estar ao nosso redor, se não nos cercando, se não nos sitiando e nos pressionando a ceder ao que Ele quer que façamos? É isso que Ele faz. Ele fez isso no passado e nos levou ao pecado, mas nós fomos libertos. A palavra diz, Ele nos resgatou, ou seja, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Aí alguém pode pensar, não, eu sou livre, e de fato é. De fato todos nós somos livres. Mas muitas pessoas, apesar de livres do pecado, livres do poder do pecado, que é a morte, querem usar essa liberdade para fazer o que a carne quer fazer. Sabe, queridos, o inimigo das nossas almas nos tenta, com certeza. Mas a nossa carne também tem um papel muito importante em nos levar ao pecado também. Então, embora libertos do pecado, nós ainda temos que lutar contra a carne. Nós ainda temos que empenhar esforços para não permitir que a nossa carne nos leve a buscar aquilo que nós tínhamos na gaiola de ouro do pecado. A palavra ainda continua. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Queridos, esse momento da palavra nos fala sobre tentação. E o que é a tentação, queridos? O que é tentação? Tentação é o momento que anuncia o pecado. É o momento que antecede o pecado, mas ainda não é pecado. Talvez você pense, não, Satanás só me pressiona no momento que eu peco. Não, queridos, Satanás nos pressiona no momento da tentação. É no momento da tentação que ele empreende os maiores esforços sobre as nossas vidas para nos enganar e nos levar a praticar o pecado. Então, enquanto é só tentação, não há pecado, tá certo? Não há pecado. Mas no momento que a pessoa pratica deliberadamente aquilo que tem sido tentada, passou então a haver pecado. É interessante que quando Jesus foi iniciar seu ministério, ele foi ao deserto por 40 dias para ser tentado por Satanás. Por 40 dias Jesus foi constantemente tentado. No último dia, a gente tem aquele relato do que Satanás fez com Jesus. E é interessante que Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Então, até na hora de lermos a palavra de Deus, queridos, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Porque senão nós vamos interpretar de uma maneira equivocada. A maior prova disso são os reinos cristãos do passado. Quem aqui já estudou a história das cruzadas, sabe que aqueles homens que foram para Jerusalém, para tomar de volta a Terra Santa, eles trucidaram não só muçulmanos, mas também cristãos ortodoxos. Você já imaginou um irmão matar outro irmão só porque esse irmão não concorda com ele? Foi o que os cristãos europeus fizeram com os cristãos asiáticos ali, hoje da região da Turquia, de Constantinopla. Só porque eles não concordavam. Em alguns pontos, eles se acharam no direito de dominar aquele povo. Mas como eles eram cristãos, mas eram cristãos que faziam uma interpretação extremamente equivocada da palavra de Deus.
Eles achavam que o reino de Deus seria estabelecido na força. Mas não é na força que esse reino é estabelecido. Esse reino é estabelecido na nossa rendição ao Rei, na nossa rendição a Jesus, não na nossa rendição à nossa carne ou à nossa rendição às tentações do inimigo. Mas, quando não se resiste, no momento da tentação, chega o pecado. E tudo isso fomos nós antes de que Cristo nos libertasse. A palavra continua: o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Então, entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. É interessante, queridos, que nesse tempo as pessoas recebiam o seu nome de acordo com uma característica que eles tinham ou que se pretendia que tivesse, né? Então, hoje algumas pessoas, quando vão dar nomes aos filhos, eles procuram livros, né? Qual é o significado desse nome? Mas tem outras pessoas que vão só pela sonoridade. Eu acho tão bonito esse nome. Agora está na moda dos nomes pequenos, né? Lia, Gael, né? Isa, são nomes pequenos, 3 letrinhas. Está na moda. Né? Quando eu nasci, a moda era misturar o nome do pai com o nome da mãe, né? Essa era a moda. Eu escapei de ter o nome de Severo, misericórdia, né? Porque meu pai é Sebastião, minha mãe é Vera, então Sebastião com Vera, Severo. Olha aí, né? Era a maneira que naquele tempo as pessoas... Houve o tempo dos nomes compostos, né? José Gabriel, né? Francisco Manuel. Houve esse tempo também dos nomes compostos. Então, cada época tem uma moda hoje. Mas no tempo de Jesus, a pessoa recebia o nome por causa de uma característica que ela tinha. Ou então por algo que se pretendia que ela fosse. Então, o nome se recebia dessa maneira. Em Isaías, Jesus se chamava Emanuel, Deus conosco. Porque, de fato, Jesus é o próprio Deus que veio estar conosco. Então, ele estava profetizando sobre Jesus. Profetizando. Né? Então, quando esses 4 jovens foram para a Babilônia, e o rei percebeu que havia neles potencial para servi-lo, ele disse: separa esses 4 aqui, né? Bota esses 4 aqui de forma reservada, porque eu tenho um propósito para a vida deles. Mas eu quero mudar o nome deles. O nome que eles receberam lá no tempo que eles estavam em Judá, não me interessa não. Me interessa agora que eles tenham outro nome. E os babilônicos chamavam aqueles jovens pelo nome que eles resolveram dar a eles. Sabe, queridos, enquanto nós estamos no pecado, né? Enquanto nós estivemos no pecado, melhor dizendo, nós também recebemos nomes, né, das pessoas que estavam conosco, das pessoas que nos cercavam, que não tem absolutamente nada a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós recebemos apelidos, inclusive, né? E eu sei que apelido a gente dá um significado diferente, mas no direito, apelido é o nome que normalmente as pessoas nos chamam, né? No direito, o meu apelido é Fabiano, o meu nome é Magalhães. Isso para o direito, para a lei, tá certo? Porque o nome é o nome da família, apelido é aquilo que nos identifica, tá certo? Mas nós entendemos como apelido um nome que os amigos dão e a gente acaba atendendo por esse nome, ou então não gosta desse nome e aí é que o nome pega mesmo, né? Aí é que o nome pega. Rapaz, não resiste não, se tu resistir o nome pega, não é assim?
Então, hoje que nós fomos libertos do pecado, nós temos que perceber, epa, peraí, meu nome não é mais esse não. Não me chamo mais disso não, porque eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa. Meu nome agora é outro. Eu fui liberto. Então nós precisamos hoje refletir quem somos em Cristo Jesus, quem eu sou em Cristo Jesus, o que eu posso ser em Cristo Jesus, porque eu não estou mais governado pelo pecado, eu fui resgatado. Colossenses 1, 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perdão dos pecados, queridos, a gente pensa perdão como alguém nos desculpar, mas perdão vai muito além da desculpa, vai muito além. Não é simplesmente alguém dizer, tá certo, tu fez isso comigo, mas tá tudo bem, viu? A gente continua amigo. A gente acha que perdão é só isso, mas é muito além disso. Perdão envolve esquecimento. Ou seja, quem perdoa não culpa mais aquele a quem perdoou. Ele simplesmente perdoa. Essa pessoa me fez mal, me fez muito mal, eu senti muitas dores por causa dessa pessoa, mas eu decido não sentir mais dor por causa desse passado. Essa pessoa não tem mais domínio sobre a minha vida, ela passou, ela está perdoada. Eu resolvi esquecer todo aquele mal que essa pessoa me fez, eu decidi esquecer. De agora em diante, me determinarei, inclusive a orar e desejar que essa pessoa possa estar no melhor momento da sua vida. Eu passarei a orar por essa pessoa. Eu não só não mais me deixarei amargurar pela dor que essa pessoa me causou, como eu também vou orar ao Senhor para que ele não experimente dor. Isso é perdão. Isso é perdão. Sabe, queridos, a falta de perdão tem causado doenças terríveis no povo de Deus. E é preciso lembrar que existem 2 pecados imperdoáveis, não é só um não, tá bom? Todo mundo lembra da blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado imperdoável. Cheio de gente preocupado se cometeu ou não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você está preocupado com ela, é sinal de que não cometeu. Agora, o segundo pecado imperdoável, esse a gente precisa ter muita atenção, porque o outro pecado imperdoável é a falta de perdão. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, com esse nós precisamos ter muita atenção. Não permitir que as dores do passado amargurem o nosso coração. Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Então nós fomos resgatados, nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Mas que atitude se espera de um súdito real? Nós fomos resgatados, nós não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Mas o que se espera de nós? Que vivamos uma vida dissoluta, que vivamos uma vida sem compromisso, que nós vivamos, que nem aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É dessa maneira que nós temos que viver? Não, queridos, nós temos que viver de acordo com o propósito de Deus, buscar na palavra de Deus e no nosso relacionamento com Deus, o propósito dele, não o nosso propósito. Quando nós buscamos o nosso propósito, nós tiramos Satanás do trono do nosso coração e colocamos nós mesmos nesse trono. Quando o correto é retirar Satanás do trono, e fazemos isso quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mas nesse momento nós temos que ter o cuidado para ocupar esse trono com o rei e não com nós mesmos. Porque corremos esse risco de viver agora no meu propósito. O meu propósito é ficar rico. Ficar rico é propósito para cristão? O que você acha?
Será que algum cristão pode ter em si o propósito de ficar rico? Não, querido, ficar rico é ferramenta, ficar rico é meio, nunca pode ser objetivo. Agora, se você coloca na sua cabeça, eu recebi um propósito de Deus, Deus me deu o dom de administrar dinheiro, Deus me deu o dom de multiplicar dinheiro, então Deus tem um propósito na minha vida nessa área financeira. Então, eu vou buscar na palavra de Deus qual é o dom, né? E tem lá o dom de administração, tem lá o dom de contribuição. Então, essa pessoa que percebe que tem facilidade em gerar dinheiro, quando ela busca na palavra, ela tem que encontrar na palavra, ela vai encontrar na palavra o propósito de vida dela que já está na palavra. Administrar e contribuir. Então, além de ser um dizimista fiel, essa pessoa pega os 90% que ela pode utilizar, né, de forma mais liberal, né, de forma mais discricionária, né, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai dizer, poxa, eu já sou dizimista fiel, mas eu quero ajudar mais ainda. Eu tenho muito dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para quê? Mas tem muita gente que busca a Deus, né, e o objetivo dela é ficar rico. Eu quero ficar rico, e vira o objetivo de vida dela, ficar rico. Aí sabe o que acontece quando ela fica rica? Como ela está no trono do coração, no momento que ela tem dinheiro para honrar o Senhor, o que é que ela faz? Ela honra a si própria. Eu mereço fazer uma viagem. Tudo bem, não tem problema nenhum fazer uma viagem, mas você tem honrado ao Senhor? Ele está no trono do teu coração? Não é problema nenhum comprar uma grande mansão, não é problema nenhum ter 10 carros estacionados, né? Porsche, Ferrari, Lamborghini, não tem problema nenhum, querido, nenhum, desde que Deus esteja no trono do seu coração. Se Ele estiver no trono do seu coração, eu te garanto, você vai poder utilizar esse dinheiro e vai ter um bocado de gente falando mal de você e você vai dizer, eu estou tranquilo, Deus está no trono do meu coração. Foi Ele que mandou comprar esses carros tudinho. Para que eu ainda não sei, mas foi Ele que mandou comprar. Agora, se um dia Ele quiser que eu saia distribuindo esses carros para alguém, eu vou distribuir, porque quem está no trono do meu coração é Deus, não sou eu. Eu não estou comprando esse carro para me enaltecer. Eu estou comprando esse carro porque Deus me mandou comprar. Eu não estou comprando essa casa para fazer inveja aos meus amigos, para dizer, eu posso comprar uma casa dessa e tu não pode. Né? Não é esse o motivo de termos uma grande casa. Nós temos uma grande casa porque Deus mandou comprar aquela casa. Porque comprar aquela casa vai glorificar a Deus. Porque comprar aquele carro vai glorificar a Deus. Esse é o motivo de um cristão prosperar. Mas, repito, nós nunca podemos ter como objetivo de vida ficar rico. Porque essa é a declaração de que nós somos os reis do nosso coração. E no momento que nós tivermos recurso, nós vamos com aquele recurso honrar a nós mesmos e não aquele que proveu o recurso. E aí nós cometemos o mesmo erro que o rei Jeoaquim cometeu. Ele prosperou, o reino prosperou, ele se utilizou de toda a riqueza que Deus deu a Salomão, porque ele era descendente de Salomão também, mas no final das contas ele foi levado como cativo para a Babilônia, para o pecado. Então, queridos, a primeira atitude que se espera de um súdito real é submissão. Romanos 6, 11, 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então, o que essa palavra está dizendo, querido, é que nós não devemos permitir que o pecado continue nos dominando. Como ele vai continuar nos dominando se a gaiola já foi aberta? Como é que o pecado, que era o nosso algoz, como é que o pecado, que era o nosso inimigo, como é que o pecado que promovia a nossa morte, foi vencido e nós continuamos a render honra ao pecado? Isso não faz sentido. Mas é preciso lembrarmos que nós éramos escravos do pecado e nós fomos comprados por um alto preço. Então nós fomos escravos do pecado, mas hoje nós somos escravos de Cristo. Uma vez eu fui falar para uma pessoa, né, olha, hoje nós somos escravos de Cristo. Ele disse, não, Deus não quer escravizar a gente, né? Já leva logo para o outro extremo. É de fato, queridos, Deus não quer nos tratar como os senhores de escravo do passado tratavam os seus escravos, isso com certeza. Mas é um fato, hoje nós somos escravos de Cristo. Se obedecemos a Ele ou se não obedecemos, aí é outra história. É por isso que nós prestaremos conta em algum momento. Mas é um fato, hoje nós somos escravos de Cristo. Por isso precisamos nos submeter a Ele. Submissão não é viver uma vida oprimida. Não é isso não. Servir a Cristo, queridos, e Ele é o bom pastor, Ele é o Pai, Ele é o Rei, mas Ele é um Rei que não nos governa segundo os governantes do mundo, Ele não é um Rei que nos governa debaixo de opressão. Tem muita gente que, especialmente numa igreja como a nossa, que crê nas manifestações dos dons do Espírito Santo, né, que crê que as maravilhas e milagres que aconteciam no tempo de Jesus continuam acontecendo, porque há quem pense que cessou, né? Tem gente que pensa o seguinte, não, milagres, expulsão de demônios, manifestação de dons espirituais, era só até o fechamento da Bíblia. A Bíblia foi fechada, o cânon foi organizado, então cessou. Eu queria que uma pessoa dessa me mostrasse na Bíblia, porque normalmente pessoas que dizem isso, né, a Bíblia tem resposta para tudo, e de fato a Bíblia tem esse propósito, né? Então eu peço a essa pessoa, mostra para mim na Bíblia, onde é que está escrito que cessou. Não sei o que, não, peraí. Se é a Bíblia que conduz o nosso julgamento, se é a Bíblia que nos fala sobre o caráter de Deus, me mostra na Bíblia algum momento em que os milagres cessaram. Eles se calam. Por isso nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que os dons do Espírito Santo cessaram. Nós não podemos crer que hoje nós não podemos praticar aquilo que Jesus praticava. Nós somos escravos de Cristo, estamos submetidos a Ele para fazer o que Ele fazia quando Ele esteve conosco. Ele próprio disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, queridos, nós deveríamos estar empenhados em receber palavra de conhecimento. Nós deveríamos estar empenhados em expulsar demônios. Nós deveríamos estar empenhados em curar enfermos. Por que não fazemos? Talvez porque não tenhamos fé. Talvez porque não estejamos completamente submissos ao que Jesus quer que nós façamos. Talvez seja isso. Mas uma coisa eu te garanto, não foi Deus que cessou esses dons. Ele continua dando esses dons. E Ele dá esses dons e não revoga esses dons. E sabe o que é que tem muita gente fazendo? Muita gente usando esses dons, que são dons de Deus, tá certo? Para ganhar dinheiro, para manipular pessoas. Tá certo, queridos? Então tenha muito cuidado com pastores de internet. Tenha muito cuidado com profetas de internet. Cuidado. Cuidado. Deus te colocou num rebanho para você ser cuidado por esse rebanho. Nós somos cuidados pelo corpo de Cristo, a igreja local.
A igreja local. É aqui que nós buscamos cura, é aqui que nós buscamos libertação, é aqui e não na internet. E não na internet. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que já foi extorquida por falsos profetas e por falsos pastores na internet. Vocês não têm noção. Então é preciso ter cuidado, se submeter a Cristo. E se submeter a Cristo é se submeter também à nossa igreja local. Aos irmãos que estão aqui ao nosso lado, que nos rodeiam, aos irmãos que às vezes nos causam dor, às vezes nos causam contrariedade. São esses irmãos que promoverão a nossa cura. São esses irmãos que promoverão a nossa libertação. Os súditos desse rei devem a ele um tributo chamado obediência. Romanos 6, 16 a 18. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? É a nossa escolha. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido, no passado, escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Deixamos de ser escravos? Não, continuamos escravos, mas agora escravos da obediência, escravos da justiça, escravos de Cristo. Sabe, queridos, esses súditos devem ao rei também serviço. Nós também temos um serviço a prestar ao Senhor. Antes de voltar aos céus, Jesus olhou para aqueles homens e mulheres que estavam ali ao derredor deles e disse algo fundamental. Isso deveria estar no nosso dia a dia, a gente deveria ter escrito em casa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ensinei. Me responde uma coisa, querido. Cristo ensinou os discípulos dele a expulsar demônios? Ensinou? Cristo ensinou os discípulos dele a profetizarem? Ensinou. Cristo ensinou os discípulos dele a curarem enfermos? Ensinou. Então é obrigação nossa ensinar aos nossos discípulos. Porque os apóstolos ensinaram aos seus discípulos e isso chegou até nós. Muitos de nós creram que nós não deveríamos obedecer a esse ponto do que Cristo mandou obedecermos. Muitos creram que a gente só precisava obedecer às leis morais da palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Nós temos que obedecer às regras morais da palavra de Deus, mas nós também temos que obedecer de forma positiva, fazer alguma coisa no reino de Deus, realizar alguma coisa no reino de Deus. E o realizar que Cristo espera de nós é que nós façamos discípulos, é que nós ensinemos as pessoas que ganhamos para Jesus, que nós ensinemos essas pessoas a agirem como Cristo agia. Nós devemos também, queridos, santidade. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. Olha aí, novamente, escravos de quem? De Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, inclusive irmãos em Cristo, eles creem o seguinte: não, quem faz tudo é Deus que salva, é Deus que converte, é Deus que santifica, e coloca um ponto. O problema dessas pessoas não é o que eles disseram, porque de fato é Deus que salva, é Deus que converte, é Deus que santifica, isso é verdade, só que no lugar do ponto tem uma vírgula. Ele quer fazer isso em cooperação com os seus filhos. Deus não quer que a gente seja como o filho mimado, que senta à mesa e fica esperando. Eu quero comer,
Deus, providencia comida. Deus, eu quero ser salvo. Ai, não, isso é um filho mimado. Isso é um filho mimado. Filhos maduros não agem dessa maneira. Filhos maduros vão para a cozinha com o pai, né? O que é que o senhor está preparando aí? Está precisando de ajuda? Eu estou aqui, eu quero estar perto de você, deixa eu lhe ajudar, né? Não precisa de nada não, mas eu quero estar perto aqui, pelo menos para estar lhe ajudando, para a gente estar perto, a gente vai conversando, né? Deixa eu descascar a cebola, né? Deixa eu descascar a cebola para você não chorar. Não é assim que filhos maduros fazem? Então, queridos, não tem um ponto no final, não, tem uma vírgula. Ele quer fazer tudo isso em cooperação conosco. Por isso nós devemos a Ele, queridos, serviço. Mas tem algo que é importante percebermos: a santidade é dom de Deus, mas nós temos que praticá-la em cooperação com Deus. Foi Ele que nos deu a santidade, foi Ele que nos santificou, verdade, foi Ele que nos santificou. Mas se nós não usarmos essa santidade em benefício de nós mesmos, se nós não utilizarmos essa santidade para agradar ao nosso Pai, nós estamos fazendo como aquelas pessoas que dizem que cessaram os dons. Não, cessaram os dons. Eu agora só tenho que ficar esperando o dia de Jesus me levar. Está errado, queridos. Nós não permanecemos na terra para ficarmos parados, esperando alguma coisa acontecer. Nós estamos na terra para sermos cooperadores com Cristo, cooperadores com o Espírito Santo. Nós não somos seres passivos, nós fomos criados à imagem de Deus para criarmos alguma coisa na terra, a partir da criação dele. É uma criação parcial, porque nós não criamos do nada, só quem cria do nada é Ele. Mas nós podemos usar o que Ele criou para criar outras coisas. E Ele espera que nós façamos isso. Ele espera que nós usemos os dons que Ele nos deu para curarmos enfermos, para expulsarmos demônios, para ensinarmos pessoas a amarem ao Senhor, para ensinarmos pessoas a contribuírem com o reino de Deus, com o seu tempo, com os seus recursos. Os súditos do rei não só servem à mesa, mas eles comem à mesa. Mateus 26, de 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão do pecado. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Sabe, queridos, Ele quer comer conosco. Ele deseja que nós estejamos à mesa dEle, comendo os manjares dEle, comendo a carne dEle, bebendo do sangue dEle, porque não existe comida mais preciosa no universo do que a carne de Jesus. Não existe bebida mais para promover mais alegria nas nossas vidas que não o sangue de Jesus. E é isso que Ele nos chama para bebermos e comermos. Quero te convidar agora a ficar de pé. Porque, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Ele deseja que você seja súdito dele. Ele deseja que nós sejamos súditos dele. Mas o primeiro passo para ser súdito de Jesus é comer da carne e beber do sangue. João 6, 53 e 57 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa.
Então, se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso hoje.